O tempo é uma das coisas mais complexas que tem de entender, de explicar. É uma coisa muito abstrata, porque eu falo, né, que você fala assim, me dá dois copos d'água, você me dá 2 segundos. O que é 2 segundos, cara? Entendeu? Isso não existe. É muito complexo, é muito abstrato, e a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Esse calendário que a gente usa, do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, né, do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. Aí o outro também o outro falou, cara, você criou um mês pro outro, você não vai criar um pra mim? Cria um pra mim aí também. Os caras eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas pra chegar nisso. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do Sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto o calendário tá errado, que a cada 4 anos tiveram que colocar um dia pra corrigir esse negócio. Então, cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem pra lidar. O que você acha, Fih? O que eu acho legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação, eu acho, mais filosófica, quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física ela é termodinâmica. Exato. Né? Vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. O nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. A explicação pro pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é que eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca. Então o tempo tá passando, né, a bagunça das coisas vai aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato pra caramba. É que a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens pro futuro o tempo todo. A gente tá aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas a gente tá viajando. O que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega, até no Interestelar, filmaço, né, Boludinha? O Interestelar quem sou eu pra dizer tem aquela cena muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam quase nada de tempo naquele planeta e quando eles voltam e encontram um cara que se manteve em órbita... Tá, velho, quando encontra o negão décadas lá em cima, o negão tá com barba até branca. Então, como é que o tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que são sistemas diferentes. O planeta de Miller lá que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. Ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta, ele tá numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto que a física newtoniana, que rege aqui o nosso... ela não vale mais. Aí você entra na física relativística. E aí quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí, que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte... Começaram a observar Mercúrio e tentaram prever aonde que ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. Esse Vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim, depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali em Mercúrio para ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Mercúrio está tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein para prever, você acerta. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente
agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez tá passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? Então, até isso influencia, eu acho que talvez seja um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez a nossa condição, nosso estado mental influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do ponteiro parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso, então isso é interessante. Mas em termos... O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos gêmeos. O Scott Kelly passou 1 ano no espaço, 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano. Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele tava dentro da estação espacial. Ele tava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Sim. Ele tava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez, que é 1 ano no espaço, e ela levou o Scott Kelly justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Kelly, e que era astronauta também, só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade. Ele envelheceu um pouquinho menos mesmo do que o irmão. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia ou muito clara de viajar para o passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Talvez o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu pra fazer essa opção, sabe, de viajar pro passado. Porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns paradoxos. O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, que a gente volta pro passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, não deveria existir, né? Porque já era. Então, como é que eu voltei pro passado e fiz isso? Sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas pro paradoxo, que vão desde... no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então, agora você tá vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente tá meio que tentando criar soluções pra consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido a viagem de volta pro passado nesse sentido. Mas essa questão do tempo que a gente está explorando aqui, o que me chamou a atenção foi a primeira frase que você falou, Pedro. De que, olha, não há nenhum tipo de impedimento de que isso pudesse acontecer. E aí, já voltando àquela hipótese da simulação, onde parte de premissas, partindo da premissa que não tem nenhum tipo de impedimento, então a chance de alguém ter feito isso existe. Só que o poder desse cara é tão supremo, né? Se ele pode alterar a linha do tempo e criar linhas paralelas, que ele não vai deixar isso comercialmente acessível para as pessoas. Será que já existe? Então, se a gente for considerar aquela festa que o Hawking deu para os viajantes do tempo, eu acho que não. Sabe dessa história? Não sei. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de 6 meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou antes, né? E aí a ideia era que quando a festa acontecesse, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso, então, porque aí o cara que era viajante no tempo. Caso alguém viajasse no tempo, pudesse e a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas, assim, existem tantos problemas associados com viagem no tempo que eu de verdade não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível. Só por causa dos problemas gerados. Porque, vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo. E aí, por algum momento... motivo, um fóton, uma partícula de luz, entra nessa máquina. E aí ela vai pro passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais, novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema e eventualmente a máquina poderia até virar um buraco negro, sabe? Ia ter muita energia ali ia virar um buraco negro. Então eu só acho que não é possível. Eu só acho que tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas não dá, sabe?